pastor Elvio Gonçalves, nosso pastor presidente, que continua na direção. Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, paz do Senhor a todos. Louvamos a Deus porque estamos aqui mais uma vez no seu santo templo. Exaltamos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Hebreus capítulo 13, carta aos Hebreus capítulo 13. E nós vamos ler 2 versículos. Pedrão. 13, versículo 5 e versículo de número 6. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 5 e versículo de número 6, que diz assim: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o nosso ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, deixa eu dar um conselho para todos, que os irmãos, esse conselho os irmãos já são conhecedores dele, né? Esse tempo seco, esse ar seco que está aí, essa falta de chuva, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, bebam bastante líquido, amém? Glória a Deus, irmãos. Mas bebam com vontade mesmo, até sem querer, porque precisamos estar bem hidratados aí para vencer este período sem chuva que realmente não está fácil. Hoje nós temos aí a ausência de alguns irmãos, motivo de estar gripados, né? E temos também 2 famílias que já é positivo o Covid-19, que é a família do presbítero João Paulo e também o nosso irmão Adair e a nossa irmã Elizabeth, sua esposa. São aqueles irmãos recentes aqui que são vizinhos do cooperador Gilberto e a irmã Meire. Vamos estar orando por estas vidas em nome de Jesus. E nós vamos nos tratando aí para a glória de Deus. Queridos, nós estamos aí com o assunto vencendo a ansiedade pela fé. E hoje nós estaremos falando sobre a necessidade. Necessidade esta que se torna uma arma contra a ansiedade, que é a necessidade de livrar-nos do sentimento de abandono. Nós falamos aqui, cuidar das coisas de Deus, ou lembrar dos cuidados de Deus, nos ajuda a vencer a ansiedade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre livrar-se do sentimento de abandono. Um dos sintomas provocados pela ansiedade é o sentimento de abandono. A ansiedade faz com que a pessoa se torne mal consigo mesma. Com isso, automaticamente, ela vai ter dificuldade para se relacionar. E vem uma sequência que vai promovendo a ansiedade e vai trazendo aquela pessoa para uma angústia. Ela provoca todas as situações. Ela provoca todo aquele descontentamento. E aí vem o pior. Ela começa a culpar as pessoas que estão em torno de si. Isto pode acontecer de forma consciente ou de forma inconsciente. Este sentimento de abandono
o resultado dele é o isolamento. Mas não é o isolamento social que nós estamos vivendo. É o isolamento doentio. A pessoa se afasta e ela agora tem que culpar alguém. E com certeza você já conviveu com esse tipo de pessoas que diz: olha, eu não consigo confiar mais em ninguém, eu prefiro ficar no meu cantinho. Pessoas que, sem motivos, e às vezes ela faz isso de forma consciente, mas já existem ocasiões que esta pessoa também, ela acaba culpando as pessoas de forma inconsciente. Isso aí traz com que ela se isole. Esse isolamento doentio promove o grande mal, que é a depressão, o grande mal que consome as pessoas, que é o mal do século que nós estamos vivendo e que inúmeras pessoas estão aprisionadas. Agora, o que é que eu preciso fazer como cristão? Nós fizemos a leitura em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 13 e o versículo de número 5 e 6. Diz assim: sejam vossos costumes sem avareza. Olha que observação. O escritor aos Hebreus está dizendo que o vosso estilo de vida seja sem ambição, seja sem avareza. Ele está dizendo exatamente o que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, e o versículo de número 5, quando ele faz menção dos frutos da carne, e por fim ele coloca a avareza como pecado de idolatria. Ou seja, da mesma forma, da mesma maneira que o idólatra vai ser condenado no dia do juízo final, o crente avarento também vai ser condenado. É o mesmo grau. O pecado está no mesmo patamar. E isso é muito fácil entender. Porque quando a pessoa é avarenta, ela coloca o seu coração em coisas. E a Bíblia é taxativa em dizer que onde estiver o tesouro do homem, ali vai estar o seu coração. É por isso que a avareza, ela é comparada com o pecado da idolatria. E o crente avarento, ele é um crente que nunca contenta com o que tem. É por isso que a orientação vem por parte do escritor aos Hebreus, usado por Deus, para contentarmos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós possuímos. Pastor, como o senhor vai vincular isso aí na questão do abandono? Toda pessoa que se deixa levar por este sentimento de avareza, ele é insaciável. E ele vai encontrar na sua carreira de fé, entre aspas, muitas desilusões e frustrações. E o fim de tudo isso, que a princípio é eufórico,
vai fazer com que esta pessoa seja tomado pelo sentimento de abandono. Os irmãos entenderam a linha de raciocínio? É porque ela nunca vai alcançar os seus objetivos. O escritor aos Hebreus está falando do estilo de vida meu e seu. Nós precisamos ter longe de nós, afastado do nosso coração, a avareza, para que nós não venhamos nos frustrar. E olha o versículo de número 6. O escritor aos Hebreus está dizendo que não há autoridade, observe bem. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me podes fazer o homem. Ele está dizendo o quê? É que não há autoridade, nem poder mais elevado do que o poder do nosso Deus. Dá a entender que ele está falando do Salmo 118, versículo de número 6, quando o salmista encerra dizendo, melhor é confiar em Deus. Se nós confiamos em Deus, nós nunca vamos ter o sentimento de abandono. Mas se nós confiamos no homem, se a nossa fé, se a nossa devoção estiver posta em alguém mortal, nós vamos ter desilusões, frustrações, que vão nos conduzir ao isolamento. Então guarda isso no teu coração, porque o tempo que nós estamos vivendo precisa desta injeção de ânimo. Que venhamos nos livrar do sentimento de abandono, porque o Senhor está sempre conosco. Duas atitudes para nós fugirmos do sentimento de abandono. Primeira delas, falei aqui agora, saber que Deus não nos abandona. Em hipótese alguma, em circunstância alguma, em momento algum, Deus nos abandona. De forma alguma. Precisamos ter esta certeza. Precisamos ter esta convicção. Segundo, precisamos da comunicação. Entendermos que Deus nos abandona, um ato de fé. Agora, comunicação, uma atitude minha, uma atitude sua. Não vamos deixar aquele sentimentozinho, hoje eu não estou para ninguém. Não. Eu tive uma experiência semana passada interessante, e eu pude descobrir a insensibilidade de alguns crentes, através de uma pessoa, e com certeza tem muitas igual a ela. Eu estava conversando com uma certa senhora, e eu chamei primeiramente o esposo dele, é um vizinho da minha chácara. Chamei o esposo, e ela veio logo na frente dele. Eu disse, o senhor Francisco está aí? Ela disse, tá, mas o que você quer com ele? Eu logo olhei e percebi que aquela pessoa era uma pessoa que estava precisando de conversar. O que você quer com ele? Aí logo o senhor Francisco veio, eu fui e me adiantei. E fui até aquela mulher e disse, eu posso conversar com vocês um pouquinho? Aí o senhor Francisco disse, pode. E ela disse, vem atrás. E quando ela sentou, pastor Ailton, ao invés de eu conversar com o senhor Francisco, o meu negócio era com ele, eu me dirigi a ela. Irmão, se eu tiver falado meia dúzia de conversa com aquela mulher, foi o que eu falei a princípio.
E ela desabou a falar, e a falar, e é lógico, nós temos que ser bons ouvintes, né? E quanto mais ela falava, ela ia se soltando. Ela me contou coisas que talvez depois ela até arrependeu. De tanto que ela precisava falar. No fim eu descobri que um filho dela tinha ido preso. No fim eu descobri que ela estava tomada por uma depressão muito forte. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: se no primeiro sinal dela eu me afastasse, eu teria perdido uma excelente oportunidade de ajudar alguém. Aquela mulher não me largou, eu saí de lá, fui até o meu carro, o Sr. Chico ficou, ela veio atrás de mim e continuou conversando comigo, e continuou falando comigo, até que eu entrei no carro. Se eu não entrasse, arrancasse, eu estava com ela até agora. De tanta vontade que ela estava de falar, de comunicar. E eu percebi que ela teve uma melhora, a autoestima dela. E ela pediu o contato de alguém, de uma irmã. Uma irmã que era vizinha, mudou para São Paulo. E eu fui e liguei para essa irmã e disse: olha, a sua vizinha tal está precisando do seu contato, que ela quer entrar em contato contigo e tal. A irmã de lá disse: não, aqui lá eu já evangelizei um punhado de vezes. Eu tentei ajudar, ela foi fofoca com o meu nome. Eu não quero nem saber. O 70 vezes 7, irmãos, ele está isento nos dias atuais, no coração de muitos cristãos. Que o meu e o seu esteja ainda conforme a Bíblia diz. Amém? Se alguém nos ofendeu, vamos continuar perdoando, vamos continuar ajudando. Então eu estou trazendo para os irmãos aqui a necessidade da comunicação. A necessidade da comunicação. Irmãos, quantas vezes eu amanheci mal e eu só sarei, pastor Ailton, depois que eu saí, tomei uma atitude de sair e procurar alguém para conversar. Não era exatamente para contar o que eu estava passando naquele instante, não. Mas o simples fato de sair, conversar com alguém, e se de repente você abrir até o coração para aquela pessoa que você confia, aquilo ali já faz um bem tremendo para a nossa vida, para a nossa alma. Então, queridos irmãos, é de suma importância saber que Deus não nos desampara. Glória a Deus. Ele não nos desampara. Mas é também de suma importância que nós venhamos conversar, comunicar. Tem crente que diz que é sistemático. Não existe crente sistemático, existe problemático. Eu gosto de ficar mais na minha. Termina o culto, eu não gosto de conversar com ninguém para evitar fofoca, já chama a igreja de fofoqueiro. Eu já escutei isso tantas vezes. Teve uma infeliz que teve a coragem de falar: não participe de seguração, porque sempre tem uma conversinha. Me pergunta se está na igreja hoje. Não está. Esses crentes santarrões, coisa boa é nós conversarmos, comunicarmos. Amém? Isso faz parte do nosso convívio cristão. É muito importante. Quer ver um dos grandes sinais de crescimento de igreja? Um dos sinais, tá? É quando termina o culto e o povo não tem pressa de ir embora. A hora que termina o culto, você desceu daqui, não tem mais ninguém lá, pastor, tem alguma coisa errada. O negócio está esquisito. Porque isso faz parte da nossa vida. Nós temos que ter este alinhamento com os nossos irmãos. Então que Deus nos ajude. Nunca vamos nos deixar levar pelo sentimento de abandono. Né? Sentimento de abandono põe a pessoa muito melancólico, muito dodói. Ninguém liga para mim. Não existe isso. Nós temos que ser cristãos que realmente tenhamos estrutura para podermos vencer aí essas dificuldades, reconhecendo que Deus não nos abandona e comunicando com os nossos irmãos também. Nós falamos quarta-feira passada sobre outra arma forte, que é
reconhecer que os irmãos em Cristo podem nos ajudar. Aí nós tiramos base em Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, né? E a conclusão que se chega é a seguinte: ninguém vence se nós não tivermos esta convicção de que igreja é família. Igreja é família, irmãos, amém? Agora deixa eu perguntar, qual família perfeita tem aqui? Levanta a sua mão. Não existe ela. Da mesma forma, igreja, meus irmãos. É igual o dedo das mãos. Cada filho é de um jeito. A família também, a igreja também, ela tem as suas dificuldades. Mas nós vemos a importância da família. Precisamos entender a importância da família para nós podermos compreender a importância da igreja. Que por mais que venhamos ter dificuldades em nosso meio, imperfeições em nosso meio, a família ainda continua sendo o nosso bem maior. Você concorda? Diga amém. Tem nada melhor do que a família. Este é o sentimento que precisa ter da igreja. Nós temos que apresentar a nossa igreja para as pessoas que estão lá fora como o lugar em que Deus ordena a bênção e a vida. As pessoas que convivem conosco precisam perceber em nós que a igreja é casa de misericórdia, que a igreja é o lugar do socorro. Nós temos que transmitir, que transferir isto para as pessoas, para que as pessoas possam alcançar de Deus aquilo que eu e você, que nós alcançamos. E que a nossa atitude, ela seja vivida, porque nós participamos as nossas dificuldades aos irmãos em Cristo Jesus. Comunicai as vossas necessidades aos santos. Então isto é importante. Eu fico vendo no circulação como que é lindo. O WhatsApp, qualquer necessidade que existe, as irmãs, a primeira que é só ora porque o negócio aqui não está legal não, e logo está lá, né? E aquilo glorifica o nome de Jesus. Aí dali a pouco a irmã já está postando de novo, graças a Deus as irmãs oraram e a coisa foi resolvida, né? Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja e nós precisamos trabalhar assim. Para nós findarmos hoje, quarta atitude: nunca publicar seus sentimentos. Eu disse que nós temos que comunicar e nunca publicar. Publicar quer dizer tornar-se público. Público. E hoje nós vivemos a época dos fracotes do Facebook. Qualquer dificuldade que se enfrenta, alguns casos até em relacionamento conjugal, é apresentado, é publicado, se sentindo triste, se sentindo decepcionado. E o inimigo está ali só de antena ligada. Aí daqui a pouco começa: o que foi, amiga? O que foi, amigo? Queridos irmãos, esta é a pior era da igreja. Os nossos irmãos que estão se deixando levar por estas coisas estão se autodestruindo, porque está saindo do que é original, está saindo da ordenança do nosso Mestre Jesus. As coisas nossas ficam restritos em família. É por isso que igreja é família.
Infeliz é o pai e a mãe quando o filho, às vezes, conta a intimidade dele para eles, e o pai e a mãe contam esta intimidade para a melhor amiga, para o melhor amigo. É por isso que a igreja tem que se preservar. E nós não podemos estar nos deixando levar pela modernidade. Use o Facebook se quiser para contar bênção, para evangelizar, para publicar trabalho da igreja, mas nunca para contar as suas dores, nunca para se deixar revelar sentimento de fraqueza. O adversário, ele só não é o seu amigo do Face lá porque você não ia aceitar ele. Satanás está te adicionando, você não ia. Mas ele está de olho e vai ter um agente do inferno para atormentar a sua vida. O teu sucesso, muito cuidado. Tem muita gente que vai até curtir, mas não vai torcer por você. Que o sangue de Jesus nos cubra, que as potentes mãos do Senhor estejam sobre nós. Aleluia! E nós precisamos então estar tendo estes cuidados para vedar, betumar toda a brecha, para que o inimigo não venha tirar proveito das nossas vidas. Fica aí estas armas para nós vencermos a ansiedade. Aqui, com toda deficiência, é o melhor lugar, a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos lembram da arca? Como é que era o convívio na arca? Imagina a dimensão daquela arca, todo tipo de animal dentro da arca, defecando, urinando. Eu nem sei como é que era, que fazia a higiene daquele negócio, eu sei que era um odor tremendo. Mas era o melhor lugar para se estar, era na arca. A igreja não é um odor tremendo, mas é um lugar que tem deficiências, que tem debilidades, que tem falhas, mas ainda continua sendo a sua família. Então defende a sua família com todas as suas forças. Imagina uma esposa falar mal do marido. É uma carne só, sim ou não? Não. Pai fala mal do filho. Imagina estas coisas acontecendo. Semelhantemente, são alguns que não honram a igreja. O lugar que Deus sarou ele, o lugar que Deus curou as feridas dele, o lugar que Deus revelou a salvação para ele. E de repente, por motivos diversos, mas não justificáveis, ele agora olha para a igreja como uma igreja cheia de falha. Que o sangue de Jesus nos cubra. É desta igreja que vai subir a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É uma igreja de dentro das igrejas. Que nós possamos honrar uns aos outros, irmãos. Tal como você não tem prazer de ouvir alguém falar mal do seu filho, você não tem prazer de ouvir alguém falar mal do seu marido, que nós também venhamos sentir mal quando alguém vier falar mal da nossa igreja. E eu não me refiro a pessoas de fora, eu refiro àqueles que são membros da própria família. É hora de nós abrirmos os olhos e dizer: olha, pense no que você está dizendo. Guarda a tua boca. Olha os benefícios que Deus já fez por você. E por causa disso, outro dia eu estava aconselhando a respeito disso, para a gente encerrar. Às vezes nós equivocamos demais na intenção de resgatar pessoas. Feliz era a época que quando um filho murmurava do pastor,
Se era menino, o pai fazia até pedir perdão. Se era de maior, o pai colocava ele na Bíblia e dizia: olha, respeita o ungido de Deus. Quando o filho reclamava do ciclo de oração, o pai colocava ele no lugarzinho dele: olha, aquelas irmãs lá são as que oram, e Jesus cura. Hoje sabe o que faz? Não, filho. Pastor é homem. Pastor erra mesmo. Perdoa o pastor, desconsidera tudo. O bicho fica inchado igual um sapo. Quando na verdade deveria dizer: toma cuidado com a tua língua. Mas e o medo de perder? Não perde não, irmãos. Coloca a pessoa no lugar que não perde. Nós perdemos é quando nós colocamos a pessoa ré no lugar de vítima. É hora de nós despertarmos, que haja um respeito maior para com a casa de Deus, e que nós venhamos ter como família, louvado seja o nome de Jesus, e nos entristecer quando o nosso irmão entristece, alegrar quando o nosso irmão se alegra, e assim nós vamos cumprir a lei de Deus na minha e na sua vida. Não vamos nos adaptar a isto. Não. É uma imagem distorcida quando nós falamos: não, ele peca, ele errou, ele é falho mesmo. Nós estamos ajudando a pessoa a permanecer no erro. A não ser que seja uma coisa tenebrosa, um distrato que realmente foi publicado. Mas às vezes são expressões em cima do púlpito, pregações em cima do púlpito, ensinamentos em cima do púlpito, que são distorcidos dentro de casa, na mesa que era para ser santa, sagrada, e de repente, ao invés do pai assumir a posição, a mãe assumir a posição e dizer: olha, o que tu fala? Nós passamos a mão. E falamos: não, erra mesmo. O homem é pecador, o pastor é homem, é comedor de feijão. E nós fazemos errado. Aqui tem referência, aqui tem homens e mulheres que lutam pela salvação, com todas as lutas, com todas as dificuldades, arrastando, mas está na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre.